nesse tema, que ruja o leão. Eu comecei a usar o laptop, não por causa assim, de falar por quê. Eu me recuso a usar óculos. Então eu vou ampliando a letra. Porque seria só de leitura, aí você tem que ler, aí tira. Aí lê a Bíblia, aí tira. Eu falei, não, então eu coloco a mensagem toda e coloco a Bíblia aqui. E eu já estou na letra 16 já. Mas está... Ai, glória a Deus. Nós vimos nesses dias, se você não estava aqui, eu não vou recapitular, mas uma das coisas muito importantes foi o leão da tribo de Judá rugindo do trono, digno de abrir o livro, poderoso para julgar as nações e proteger o seu povo. Quem pode dizer amém por isso? Eu acredito que eu vou estar dividido em duas mensagens, uma de manhã e outra à noite, vou dar continuidade. Mas eu queria falar nessa manhã sobre os fundamentos da igreja que ruge como um leão. Quem pode dizer amém? Então repita comigo: fundamentos da igreja que ruge como um leão. Fundamento 1: você se move no poder de Deus, ou você se move em poder quando você conhece o seu Deus. Quem pode dizer amém? Eu acho que eu contei aqui, mas já faz muito tempo. Se você não leu a mensagem de março, você não vai lembrar dessa. Eu me recordo da primeira vez que eu tive uma experiência com alguém endemoniado. Foi no ano de 94. Eu tinha já feito meu primeiro ano de ministério, eu já achava que estava tudo bem, eu tinha ido para Londres, eu estudei lá com o Colin Dye, que estava aqui essa semana, e eu volto para o Brasil, e eu vou visitar essa igreja, e minha mãe estava lá, aí, era uma igreja grande, e eu estava assim, no meio da igreja, e ela era mais de comprida, ela não era assim, de lado, e uma moça para trás, do nosso lado, ela assim, eu não sabia muita coisa, mas parecia que ela não estava bem, porque ela ficava assim, e ela ficava rugindo, literalmente assim. Aí eu olhei e falei, ai meu Deus. A minha mãe, baixinha assim, ela olha para mim e fala assim, ai meu filho, eu vou lá orar por ela. E eu pensei, ai não vai. Não vai, mãe. Aí ela, não, vou orar, ela está oprimida. E eu pensei, se ela for eu vou ter que ir junto. Fui. Minha mãe, quando eu olho, minha mãe já está orando por ela. Quando eu fui, eu cheguei perto do ouvido. Aconteceu isso mesmo, foi engraçado, mas aconteceu. Quando eu chego perto dela, irmãos, não estou exagerando, ela veio para morder, ela ia arrancar meu ouvido numa mordida. Não estou exagerando, ela veio assim, quando ela chegou aqui, que não dava mais tempo, minha mãe me protegeu, como uma leoa, me protegeu. A moça caiu na cadeira assim, aí ela começou a chutar com as pernas. Aí eu não sabia, irmãos, isso foi em 94, faz tempo, 31 anos já. Aí eu pensei, acho que o demônio está na perna. Fui tentar segurar. Irmãos, essa moça, o demônio, não sei nem quem foi, mas me chutou tanto, e chutou, e eu tentando segurar a perna em nome de Jesus, ela me chutando no rosto aqui, assim, eu fiquei tonto. Aí quando eu abaixei, ela chuta o dedo veio parar aqui. Aí eu falei, nossa, mas eu não vi na Bíblia que é tão difícil assim o demônio sair. Aí eu falei para minha mãe, eu vou sentar ali. Vem essa irmãzinha, uma outra irmã, acho que mais baixa que a minha mãe, assim, uma autoridade, e ela falou, em nome de Jesus, para! E a moça, vem comigo agora. E a moça sai assim com ela. Acho que foi uns 10 minutos, ficaram numa salinha do lado. A moça volta completamente liberta pelo poder de Deus. Aí para mim aquilo foi intrigante, porque tinha o seminário, tinha voltado, estava todo pilhado, mas eu não tinha esse entendimento, irmãos. Não é só o fato de falar assim, em nome de Jesus tem que sair. Você tem que ter esse relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém? Então o primeiro fundamento é esse. Quando você abre o livro de Atos, a gente não está falando só de um livro de história da igreja, nós estamos encontrando um povo que se movia em autoridade e poder sobrenatural.
E eu quero declarar, tudo que eu vou falar aqui hoje, eu quero que seja uma profecia sobre a sua vida, que você vai se mover no poder sobrenatural do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Eu disse que você vai se mover nessa autoridade, em nome de Jesus. Foi uma igreja que virou cidade de cabeça para baixo, uma igreja que confrontou as trevas sem medo. Olha só alguns textos no livro de Atos. Atos 4:13. Atos 4:13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam. Atos 4:29 e 30, ora, pois Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ok, está ali. Eu gosto desse texto por várias coisas, mas olha só o que diz: concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar. Eles não oraram por cura, eles não oraram por manifestação, mas a oração foi: se eu anunciar a palavra com ousadia, os milagres vão acontecer. Quem pode dizer amém? Se eu ministrar a palavra, como eles disseram, com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4:31, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Quem pode dizer amém? Atos 9:24, então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou como no caminho ele, Paulo, vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos 9:28, andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falavam ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Atos 13:46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram. Então você vê aqui, irmãos, quanto mais você anda com Deus, mais alto o seu rugido vai ser. Quem anda com Deus aqui, diga amém. Atos 14:3, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Atos 18:26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Atos 19:8, entrando na sinagoga, falou ousadamente. Atos 28:31, ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus, falando com toda coragem e liberdade. Atos termina dessa maneira, com ousadia. Atos termina com o rugido do leão, não com sussurro, mas com o rugido, falando com toda coragem e liberdade. Irmão, essa é a linguagem da igreja que conhece o seu Deus. O que eu quero que você tome posse nessa manhã, não é privilégio de pastores e líderes orar e se mover em autoridade. Esse é um privilégio de toda a igreja do Senhor. Eu disse que é um privilégio da igreja do Senhor. O Senhor te chama para andar em ousadia, para você ter e se mover numa vida do sobrenatural. Olha o que Daniel profetiza centenas de anos antes: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quantos aqui conhecem a Deus? O povo que conhece, Daniel 11:32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte. Nós temos o outro versículo em João: conhecereis e vos libertará. Não é a verdade que nós todos temos, a Bíblia é a verdade. Não é então a palavra isolada, mas é a palavra que eu conheço, que ela se torna pessoal para mim. Essa verdade liberta. Não é somente qualquer verso, mas é o verso que eu conheço. Esse verso traz libertação na minha vida, e a gente sabe que a verdade é quem? Cristo. Então se conecta novamente com Daniel. Quando você conhece o seu Deus, você vai fazer proezas. Eu declaro sobre a sua vida, você vai viver uma vida sobrenatural. Você vai fazer proezas, porque você está em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém?
Pensa bem, irmão, 50 dias depois do Pentecostes. 50 dias depois, ou melhor, no Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, no Pentecostes, os discípulos estavam com medo, ou antes, dos 50 dias, com medo, escondidos, confusos, inseguros, envergonhados, em silêncio, fechado, atrás de 4 portas, de 4 paredes, eles estavam escondidos, mas quando o Espírito Santo veio, o medo se torna em ousadia, a fraqueza se torna em força, o silêncio se torna em rugido, e o esconderijo se torna em proclamação. Mesmo grupo, é isso. Todos reunidos no mesmo lugar, com medo. Depois do Pentecostes, todos reunidos no mesmo lugar, e Pedro pondo-se em pé, os 11 se põem em pé junto com ele. O Senhor quer te levantar nessa manhã. O Senhor não quer que você ande com medo. Essa semana, lá em São Paulo, dá para ver como o povo está com medo. Eu fui na academia com o irmão lá da torre, da igreja do Cleiton. Aí ele falou assim, quer tomar um suco ali na padaria? Eu falei, tá, vamos lá. Aí a gente está indo. Desse jeito, irmão. Eu assim, acontece só comigo essas coisas. Aí quando a gente estava perto da padaria, eu lembrei, minha carteira estava no carro. Eu só falei isso. Ai, minha carteira! A mulher que estava andando na nossa frente achou que era um assalto. De verdade. Ela levantou a mão. Falou assim, minha Nossa Senhora, moço. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, o senhor quer minha carteira? Eu falei, não. Eu esqueci a carteira no carro. Ela, nossa, moço, a gente está tão assustado. Vai vendo. Eu falei, misericórdia, já pensou, irmão? Aí a irmã chega na igreja, nossa, esse moço que pediu a carteira, estava lá. Ai, meu Deus, se ela estiver assistindo, seja quem for, perdão, irmã. Minha carteira estava no carro. Mas dá para ver como o povo está estressado, irmãos. O medo tomando conta. A palavra de Deus diz, o Senhor não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito. E se ele tem atormentado a sua vida, em nome de Jesus nós vamos declarar que ele vai bater em retirada hoje. Medo. Medo da morte. Medo de enfermidades. Medo da paralisia. Medo de perder a mente. Medo de perder a saúde, medo de escuro, medo se alguma coisa acontece inesperada. Existem inúmeras formas que o medo possa se manifestar, mas a palavra de Deus diz, o medo é um espírito. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, assim como o leão rugiu nesses 2 dias, você se apropria disso. O leão está, pensa bem, irmão, você ter o leão dentro de você e você andar com medo. O Espírito Santo de Deus, o Espírito que te dá ousadia, uma mente sã, um amor do Senhor. Então, em nome de Jesus, irmãos, coloca esse medo por terra hoje, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Mesmo grupo. O que a gente vê então é que a ousadia não é personalidade, é a proximidade. Ousadia não é carisma, é conhecer a Deus. Ousadia não é barulho, é identidade no Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Provérbios 28:1 diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Quem é justo aqui, diga amém. Então você é corajoso como o leão. Isso significa o quê? Que a sua ousadia, irmão, ela está enraizada na posição que você tem diante de Deus. Eu sempre vou para o inglês e português, porque essa é a minha vida. Lá nós temos uma igreja americana, eu prego em inglês toda semana. E quando eu vejo assim, por exemplo, quando a gente lê a palavra justo, é uma coisa. Quando você lê em inglês, fala assim, the righteous. Righteous, or righteousness, significa aquele que anda, that righteous is the one who walks in right standing with God. É aquele que anda numa forma correta diante de Deus. Isso é ser justo. Você anda de uma forma que o Senhor se agrada. Então a palavra, quando você lê, fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Provérbios 28:1. Mas o justo é intrépido como o leão.
O leão ruge no céu, mas a justiça de Deus faz você rugir na terra. Quem está pronto para isso? Diga amém. Paulo acrescenta, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele, em Cristo, olha só a troca, the exchange. Ele é justo, nós não somos justos. Ele toma o meu lugar na cruz, e eu tomo a justiça dele sobre mim. Em inglês a tradução é: In Christ we are the righteousness of God. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho como conseguir ser justo, andar dessa forma, mas em Cristo Jesus Ele me torna justo pelo seu sangue que me limpa e purifica de todo pecado. Então eu ando em justiça, eu ando em retidão, porque alguém pagou o preço de sangue, para que a justiça que está nele possa vir sobre mim, e para que eu possa andar como um leão. Ousadia, que seja liberado sobre a sua vida nessa manhã. Ousadia sobre os negócios. Toda situação que você já passou, que você perdeu, que você foi lesado, que você teve que abrir falência, em nome de Jesus, que desencadeou medo, que esse medo caia por terra em nome de Jesus. Todos os relacionamentos que você já teve que foram fracassados, que faz você pensar: não quero mais, não me envolvo mais, não vou estar mais junto, não vou mais na igreja. Talvez você olhando, assistindo online, e você fala assim: eu já passei demais, não quero mais. Irmão, irmã, que isso caia por terra hoje, e que você se aproprie da justiça que vem de Deus, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo Jesus Ele nos convida para ter essa vida sobrenatural. Aleluia! Aplauda o Senhor se você crê nisso nessa manhã. Quantos aqui entendem? Você crê agora? Você tem a força do leão dentro de você. Então diga: eu tenho a força do leão da tribo de Judá dentro de mim. Fundamento número 2: você se move em poder quando está enraizado no fundamento certo. Atos 16:5 diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia em dia aumentavam em número. As igrejas eram fortalecidas na fé. Essa palavra no original é uma palavrinha no grego, diz esterizo. Esterizo significa tornar firme, estabelecer solidamente, colocar de pé de modo que nada possa movê-lo, fixar de forma que pressão, perseguição ou confusão não o abalem. Quem pode dizer amém? You're unmovable. Você não tem um fundamento fraco, você é forte, porque você caminha dessa maneira. As igrejas eram fortalecidas na fé. Então o que os apóstolos faziam? Paulo e Silas, visitando as igrejas, Atos 15:36, eles estabeleciam fundamentos, corrigiam doutrina errada, alinhavam corações com a palavra e com o Espírito Santo, edificava crentes inabaláveis. Sabe por quê, irmãos? Onde a palavra é forte, a igreja é forte. Quem pode dizer amém? Onde a palavra é forte, a igreja é forte. Onde a igreja é forte, a colheita se torna diária. Glória a Deus. Fundamento número 3: você se move em poder quando anda em discernimento divino. Quem anda em discernimento divino aqui, diga amém. Ou quer andar em discernimento divino. Olha o que eu vi nesse texto aqui, irmãos. Olha assim, olha aqui. Atos 16, do 6 ao 10. Que interessante isso daqui, olha. Percorrendo a região do Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Vai vendo? Não era o diabo. O Espírito Santo, que não parece que não faz nem sentido. Como que o Espírito Santo vai impedir de pregar a palavra, sendo que a gente foi chamado para pregar a palavra? Mas a palavra fala que o Espírito Santo impediu a eles de pregar a palavra. Na Ásia, de fronte de Mísia, olha a outra palavrinha, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo contornado pela Mísia, desceram a Troade. Olha só, à noite sobreveio a Paulo uma visão
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. No sonho, uma visão. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha essa palavra: concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Quem já passou algo aqui que você não tem certeza se é Deus ou não? Fala a verdade. Você não sabe se repreende ou se você se submete a Deus. Você não sabe se amarra, você não sabe se é demônio, você não sabe. Você fica dividido. Ok, Senhor, o que é? É o Senhor ou é o diabo? É uma resistência, porque ali a gente acabou de ver, que quem resistiu é o Espírito Santo que estava falando. Não. Então é possível a gente atravessar situações da nossa vida onde você não vai ter 100% de certeza se é isso mesmo que Deus quer para você. E eu vejo que aqui o discernimento não é algo assim que acontece. Eu estudei cada uma dessas palavras no original. Olha só, a primeira, impedidos pelo Espírito, significa restringir ou travar. Ou seja, era como se o Espírito Santo literalmente bloqueou o caminho. A segunda palavra, não permitiu. Essa palavra significa conceder acesso, dar autorização, abrir espaço para o movimento, permitir o avanço porque o céu não aprovou a direção. Não permitiu. Terceiro, olha só, e o problema é esse, a luta do discernimento está aqui, Provérbios 16, 9. Versículo lindo. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas na prática, tem horas que você ora para Deus e fala: Senhor, é o Senhor ou é o diabo? Aí o Senhor responde: sim. Né? Que a impressão é: Senhor, a resposta não foi tão clara. Eu perguntei se era o Senhor ou o diabo. O Senhor responde: sim. O Senhor não está ajudando muito, porque eu não quero ir contra o que o Senhor está fazendo. Então eu não quero estar repreendendo algo que é o Senhor que está impedindo. Agora, o que é interessante em uma dessas palavras, olha só. Concluindo, significa juntar peças, conectar sinais. Juntar peças, concluindo. Se um apóstolo, que como foi falado aqui pelo Colin Dye, escreveu 2/3 do Novo Testamento, tinha momentos que ele tinha que concluir, ele tinha que juntar as peças, ele tinha que conectar os sinais, ele tinha que unir as impressões dispersas até formar uma direção. Imagina nós, irmão. Olha, eu vejo esse sinal, essa situação. Eu lembro quando eu cheguei na Flórida, no ano de 96, acabado de casar. Chego na Flórida, ficamos na casa de uma família que falou que a gente podia ficar na casa deles, mas a família estava em pecado. Aí o cara ia trabalhar, e a mulher que, né, eles estavam juntados. Aí ela falou assim para a gente: dou para vocês 2 semanas. Depois de 2 semanas eu ponho a mala de vocês na rua. Eu falei: ok. E a gente não conhecia nada. Eu e minha mulher, não conhecia ninguém. Saiu com o carro alugado, dirigindo. Parei o carro. Minha mulher falou assim: por que você parou o carro? Eu falei: não sei, eu acho que a casa está por aqui. Ela: que casa? Eu falei: que a gente vai alugar. Ela falou: como você sabe? Eu falei: não sei, mas eu sei que está por aqui. Vai vendo, isso em 96. Como assim? Eu falei: não, vamos sair, porque senão a gente não vai achar qual que é a casa. Diante de Deus, gente. Imagina eu na Flórida, em Miami, andando, sai da rua, entra em outra, andando, até chegar num lugar que eu falei: é aqui. Olho na minha esquerda, quando eu vi tinha vários apartamentos. O que me chamou a atenção, que eram tudo pequenininhos os apartamentos assim. Aí tinha um telefone vermelho, vai vendo. Eu falei: eu acho que é esse telefone aqui. Olha que louco.
Peguei o telefone. Aí a pessoa já atendeu do outro lado, acho que era conectado com a casa do dono. Eu falei, alô? Alô? Eu falei, estou aqui nos apartamentos. Você aluga? Ele, sim. E eu agi como se eu soubesse o que eu estava fazendo. Então, como que você aluga? Ele falou, olha, esses apartamentos são casas de temporada. Você pode alugar por 1 semana, 1 mês ou 3 meses. Aí eu falei assim, dá para a gente conversar pessoalmente? Ele falou, dá, eu moro aqui do outro lado da rua, estou chegando aí já. Ok? Ele abre o primeiro apartamento, todo imobiliado, com tudo que você imaginar. Desde panela, copo, prato, tudo. O jogo de sala, é um apartamentinho pequeno. Um cômodo só, de 1 quarto só, banheiro, roupa de cama, tudo o que você imaginar. Eu não tinha como, não sabia, nem sabia que existia isso. Você percebe? Foi uma impressão, concluindo que o valor que eu tinha em dinheiro era o suficiente para passar 3 meses, que é o que ele falou que era o máximo que ele fazia. Quem pode dizer amém? Então assim, isso foi acontecendo. Eu vi que não foi uma vez ou outra. Vou para New Jersey, estou em New Jersey, morei lá em 97. Chego em 97, eu visitava nas igrejas brasileiras. Eu ligo para um pastor, o pastor não queria me buscar, mas eu era meio cabeção, meio teimoso. Aí eu falei assim, não pastor, Deus me deu uma palavra para a sua igreja, deixa eu pregar na sua igreja. Aí ele falou assim, não, mas não tem ninguém para te pegar. Aí desliguei o telefone, falei, que hora que é o culto? Ele falou, às 8. Isso 7h30, fui para o ponto de ônibus, achei como que chegava na igreja, falei, eu vou nessa, Deus falou, eu vou nessa igreja. Vai vendo, e vai, 7h30, 35, 7h40, 7h45, falei, meu Deus, não vai dar tempo de chegar lá no horário. Não só eu queria ir para chegar no horário, eu queria pregar. Eu e minha mulher, no ponto de ônibus, me veio uma impressão, nunca, irmãos, fiz isso, nem antes e nem depois daquele dia. Levantei o dedão pedindo carona. Desse jeito. Olhei para ela e falei, a gente tem que chegar no horário. Tem, não tem? Ela falou, tem, porque senão vai ficar esquisito. Eu falei, então tá, em nome de Jesus. Gente, diante de Deus, o primeiro carro para. Sai um rapaz do carro magrinho. Eu estou em Newark, New Jersey, não conhecia ninguém. Ele olha no meu rosto, fala em português. Paz do Senhor, irmão! Glória a Deus! Sabe aquela? Paz do Senhor. Ele abre a porta, pode entrar, querido. Eu falei, meu Deus, será que esse cara é um anjo? Entrei, e eu na minha cabeça, como que eu vou falar com ele que eu estou indo para a igreja, que eu preciso que ele me leve até a igreja, que eu quero chegar no horário? Não. Aí eu tive uma impressão. E se ele está indo para a igreja? Que eu estou indo. Aí ele começa, aí eu falei, o que você faz? Eu corto cabelo, tenho um salão no centro de Newark. Aí eu falei, aí, claro, eu já perguntei sabendo que ele ia me perguntar de volta. E você, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou missionário e vim aqui para pregar nas igrejas brasileiras. Gente, ele fala desse jeito. Você vai pregar na minha igreja hoje, então. Eu falei, como assim? Ele falou, não é que hoje à tarde meu pastor me ligou e ele pediu para eu pregar. Mas você já tem um testemunho. Então eu vou passar a minha vez para você. Irmãos, eu não preciso nem falar. Que era a igreja que eu tinha ligado e falado com o pastor. Quem pode aplaudir o Senhor? Não tem como programar uma coisa dessa. Então, vai vendo. Concluindo, você vai somando, é uma somatória, você vai colocando, juntando as peças. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre você, tudo que está desconectado vai ter uma congruência. O Senhor vai trazer essas coisas juntas, vai começar a fazer sentido. Você não é um acidente, você não está perdido, você não está sem direção, você não está sem saber o que fazer. Irmãos, o Senhor está te convidando hoje para você entrar e ter caminhos e passos que o Senhor confirme. Mas às vezes você espera e o Senhor está falando, vai colocando as peças junto, porque eu vou honrar na sua decisão. Pode ser que você tenha 75% de clareza, mas você deve ter 100% de obediência. Quem pode dizer amém por isso? É igual o raciocínio, né,
debaixo da luz do Espírito Santo. Hebreus 11:8, quando você vê, pela fé, Abraão obedeceu, sem saber para onde ia. Eu posso te dar mais umas 50 como essa, assim, de coisas que, impulsos, impressões. Poucas vezes eu tive uma voz audível, poucas vezes o Senhor falando. Às vezes é uma impressão, você está lendo a palavra, vem uma impressão. Às vezes você tira um cochilo, vem uma visão. Você vai dormir, vem um sonho. E a conclusão vem, porque, irmãos, quando Deus te dá uma direção, Ele não é obrigado a te dar todos os detalhes. Quarto fundamento: você se move no poder de Deus quando você reconhece o favor diante de você. Quem pode dizer amém por isso? Atos 16:13. Que eles chegaram então. Eles foram. Ele teve o sonho. Você viu que o Espírito impediu. Ele concluiu. Eles chegam no lugar. Não sabia. Eles foram para o lugar sem saber como era. No sábado saímos, verso 13, da cidade para juntos do rio. Novamente, deixa eu ver qual está a sua tradução. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Na minha tradução fala assim, e nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, depois de ser batizado. Olha só, o coração dela foi aberto. Ela era temente a Deus, ela já adorava o Senhor, mas não tinha sido nem batizada ainda, para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu nisso. Olha que incrível, por quê? A primeira grande porta que Paulo encontrou na Macedônia não foi no estádio, não foi na sinagoga, não foi num avivamento em massa. Foi uma mulher. Foi uma mulher sentada à beira de um rio, coração pronto, numa reunião de oração, que a maioria, porque se tem uma das áreas que mais pega, na maioria das igrejas, são momentos de oração. Olha as lições que eu vejo aqui, olha aqui. Primeiro, às vezes a pessoa que vai destravar uma região, não é a mais influente, mas é a mais aberta para receber a palavra. Quem pode dizer amém? Acho que eu preguei sobre isso em março. Daquele homem endemoniado. Quando Jesus pergunta o nome dele, ele fala Legião. Ele foi liberto. Foi um homem. O Senhor atravessou no barco do outro lado para encontrar um homem. Aquele homem queria acompanhar Jesus no caminho. Aquele homem queria ir embora com Jesus. E o Senhor falou, não, vai, anuncia aos seus as grandes coisas que o Senhor tem feito por você. Um homem, irmão, se você estudar ali, você vai ver que esse homem se torna um evangelista em Decápolis. Decápolis eram 10 cidades. Uma pessoa. Eu quero declarar que o Senhor vai te mostrar se essa pessoa já está no seu caminho. Quem pode dizer amém? São conexões que Deus vai estabelecendo. Coisas que Deus vai fazendo. Eu fui numa conferência uma vez, no Texas. Por algum motivo, a propaganda que eles mandaram para fazer a conferência colocou o endereço errado. Alugaram um hotel, tinha 600 cadeiras. Quantas cadeiras tem aqui, pastor? Só para eu ter. 400 e pouco. Imagina aqui, se fosse aqui já seria difícil. Por quê? 8 pessoas só apareceram na conferência. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina o resto tudo vazio. Eu, um profeta e um apóstolo lá de Indiana. Um apóstolo alto desse tamanho. Eu ficava assim, olhando para ele. E ele fala desse jeito. What we're going to do, Leif? O que a gente vai fazer? Eu falei, essas 8 estão aqui. Nós vamos pregar para elas. Ele, ok. Preguei. Olha só a conexão divina, uma pessoa. E preguei como se o lugar tivesse cheio. Passam-se 2 anos. Aquele apóstolo ia visitar a Coreia do Sul pela 5ª vez. Ele precisava de alguém que fosse com ele.
cara já de 70 anos de idade, conhecidíssimo nos Estados Unidos e em outros países. Ele orando, ele fala assim: Senhor, eu queria levar alguém junto comigo. E o Espírito Santo sopra o meu nome no ouvido dele. E ele se lembra de como eu preguei para 8. E ele fala assim: eu vou para a Coreia, minha esposa não pode ir comigo, você gostaria de ir comigo? São 30 dias, eu preciso de você, da sua disposição, da sua energia, preciso que você me ajude a carregar as malas. E se você precisa, tem que estar pronto. Se eu estiver cansado, eu não vou pregar, eu vou falar assim: vai lá e prega você, nesse ritmo. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: ora a respeito, me liga. Eu falei: não, a resposta é sim. Aí ele falou: como assim? Eu falei: enquanto você falava, eu já estava orando. Fui para a Coreia. Olha só, irmãos, por causa de um evento que aparentemente foi uma tragédia. Mas quando você serve a Deus com o seu melhor, Deus vai te honrar de formas inesperadas. Quem pode dizer amém? Por isso que a palavra de Deus diz: tudo que tiver a mão para fazer, faze com todas as suas forças. Se é servindo, se é no ministério infantil, faz com as suas forças. Se é no ministério de louvor, faz com todas as suas forças. Se é na cozinha, faz com todas as suas forças. Se é tomando conta dos carros, faz com toda a sua força. Você não sabe, irmãos, o que Deus vai usar, a pessoa que está vendo, quem está observando, porque a promoção, ela pode vir através do homem, mas quem ativa isso é o Senhor. E o Senhor te promove quando Ele vê o seu coração e a forma como você serve a Ele. Quem pode dizer amém por isso? Então não despreze momentos como esse. Fui para a Coreia a primeira vez, ele falou: se a porta abrir, venha quantas vezes o Senhor preparar. Irmãos, antes de eu ir embora, o intérprete dele vira para mim e fala assim: você voltaria para a Coreia? Eu falei: a hora que você quiser. Resumidamente, irmãos, aquela primeira viagem foi para o Texas, que foi 8 pessoas. Depois daquela viagem para a Coreia, eu voltei na Coreia mais 9 vezes. Quem pode dizer amém? Coisas que vão acontecendo, e você vai sem ter essa convicção, no sentido: eu não tenho certeza, mas eu vou. Passa um tempo, me ligam, lá nos Estados Unidos, eu morava em Elgin, perto de Chicago. Olha, tinha um pregador aqui, já escalado, ele ia vir da África para ministrar na igreja, na montanha de oração, Dr. David Young Cho, que a maioria conhece. Uma das maiores igrejas do mundo. Ele cancelou. Não temos outra pessoa. O seu nome, olha só isso, irmão, se não é Deus, apareceu aqui. A maioria dos preletores não tem como se programar em menos de 2 semanas. Nós temos 2 semanas para o evento. Você pode vir? Eu falei: posso. Quem pode dar glória a Deus? E ministrei na montanha de oração, porque a gente fala aqui, vou lá orar no monte. Lá não, irmão. O monte dele, a igreja do monte, cabe 4.000 pessoas sentadas. Existem capelas individuais de oração, 77, aonde para você entrar, é só a capela, assim, só um quadrado. Você não pode entrar em pé, porque não dá, você tem que se ajoelhar. Tem só um colchonete assim para você se ajoelhar, e uma luz que você rosca na hora para poder esquentar aquele lugar. E tem pessoas que ficam ali horas orando. Ministrei na nave central, fizemos um evento para pastores e líderes, para 900 pastores e líderes na Coreia do Sul. Sabe como começou? 8 pessoas no Texas. Quem está entendendo? Porque quando você é fiel no pouco, irmãos, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Quem recebe isso nessa manhã? Quando você é fiel naquilo que vem às suas mãos para fazer. Quando você é fiel como ontem, você que levou o copo d'água para evangelizar. O Senhor, você não está vendo como Deus vai fazer. Mas você vai fazendo. Você não para. E a honra do Senhor vai se manifestar em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então a porta que abriu para Paulo foi o quê? O coração de uma mulher. E o coração aberto de uma pessoa pode destravar uma casa inteira. Quando você se move em poder, quando você aprende a discernir as pessoas que Deus já abriu o coração para você, irmãos, você vai reconhecer que Deus está orquestrando todas as coisas na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Fundamento número 5.
Você se move em poder quando enfrenta as trevas que te confrontam. Essa é importante, hein? Porque olha só, aconteceu que indo nós, Atos 16, indo nós para o lugar de oração, mesmo lugar que eles tinham ido, onde encontraram Lídia, indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Mesmo lugar, a primeira vez que eu fui, encontrei com Lídia. Eu vou voltar no mesmo lugar, porque de repente mais alguém vai ser salvo. Eu vou voltar no mesmo lugar, porque da primeira vez, Lídia, a casa dela, todos aceitaram a Jesus, foram batizados. Eu vou voltar no mesmo lugar, porque da primeira vez aconteceu isso. Mas dessa vez, quando eles vão ali, a palavra fala que eles encontraram uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Mesmo lugar, um espírito diferente. Não só era um espírito adivinhador, quando você vê no original, esse espírito adivinhador era o espírito em inglês se chama Python. Em português acho que a maioria fala Piton, que é uma grande serpente. Eu pergunto no Brasil, quando eu ministro sobre isso daqui, o pessoal fala que eu acho que tem uma cobra no Brasil, que é aquela que se enrosca na vítima e quebra os ossos. Acho que é essa mesmo. Sucuri. Mas isso é no natural, eu quero que você entenda isso aqui, existe uma dinâmica espiritual sobre isso, e eu acredito que hoje há libertação para muitos aqui em cima disso, então fica ligado, porque diz assim, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Paulo, o apóstolo Paulo, perturbado, irmãos, era algo no espírito dele, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Quem pode dizer amém? Por que eu falo sobre isso? Porque Piton, irmãos, tem a ver com espírito de adivinhação, tem a ver com espírito de engano. Olha só algumas maneiras que esse espírito atua. Sufoca a vítima, sufoca até o crente, sufoca a pessoa, até que você não consiga mais respirar espiritualmente. Na prática, a pessoa orava, não ora mais. A pessoa está sempre cansada. A pessoa assim, existe várias coisas que podem causar depressão, mas essa aqui é grandiosíssima para aqueles irmãos que já estão no ministério, e o inimigo às vezes te ataca, e você está bem, e de repente quando você afunda num poço de depressão, tem a ver com esse espírito, drena suas forças, traz confusão mental, distorce palavras. Eu não tenho nem tempo de falar sobre Leviatã, mas está conectado com esse outro demônio, distorce palavras e se enrola nas áreas que você tem alguma fraqueza, tenta esmagar o seu impulso e sufocar a sua vida de oração. Semana passada, eu estava ministrando numa conferência em São Paulo para pastores e líderes. De um dia para o outro, eu comecei a ministrar, no dia seguinte eu ia ter a conclusão, eu tive um sonho pequeno, curto, acordei às 3 da manhã com isso, eu via muitos ovos de cobra que já tinham se aberto nos corredores de diversas igrejas, presta atenção, mas os corredores eram de areia, as cobrinhas, que saíam dos ovos, as cobrinhas pulavam como se estivessem brincando no chão dessas igrejas. Aí fui... Qual que é a interpretação? Olha aqui, o que eu acredito que tem a ver. Ovos de cobra significa enganos no estágio inicial. O ovo tem um potencial, ainda não estão formados completamente, o significa o inimigo entra de forma sutil, lenta e silenciosa. Como que isso acontece às vezes na vida da igreja? A pessoa que está fazendo alguma coisa errada, porque às vezes acontece isso, irmãos. A pessoa ela sabe o que é errado, ela sabe, ok, daqui para lá, se ela fizer isso, ela cai, ela falha, ela peca, ela faz coisas que não deve, mas às vezes a pessoa ela vai chegando, até ver aonde ela pode ir. Irmão, se você sabe que esse lugar, que esse caminho vai te levar à perdição, você não precisa chegar até na beira do abismo.
Se existe alguém aqui ou online hoje, onde você tem feito isso, irmão e irmã, em nome de Jesus, esse não é o lugar, esse não é a posição. O que o Senhor tem para você é que você possa andar com Ele nas regiões celestes. Quem pode dizer amém por isso? Então a pessoa, em inglês a gente fala compromise. Quando a pessoa ela dá lugar, quando a pessoa ela faz coisas que não deve, ela pensa assim: mas é só um filme, pastor. Cara, para, pastor, nada a ver. É só uma festinha de Halloween, é só um horóscopo. Crentes hoje, não é de hoje, mas faz tempo, é um horóscopo, a pessoa acredita em cristal, a pessoa pensa, mas pastor, é só entretenimento. Irmão, escute isso: o que é tolerado hoje, pode se tornar num cativeiro amanhã. Quem está entendendo, diga amém. Cantares 2,15 diz: apanhai-nos as raposinhas, as pequenas raposas que devastam as vinhas. Efésios 4,27, não deis lugar ao diabo. Em inglês é foothold. Foothold, eu estudei essa palavra no original. Quando você vê foothold, não dar lugar ao diabo, irmãos, é uma expressão geográfica. Era como se você apropriasse o inimigo de tomar posse de territórios na sua vida. Mas como é uma palavra profética, se você deu algum território para Satanás, nós vamos declarar que você vai tomar de volta esse território em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Você vai tomar, por quê? Porque o Senhor quer que você possa rugir como um leão por onde você for e onde você passar. Os ovos já estavam eclodidos, um compromisso virando cultura. É sério isso aqui. Footholds viram fortalezas, tolerância vira concordância, entretenimento vira, irmãos, como você estivesse aprovando aquilo. Quando a igreja para de confrontar as trevas param de pedir permissão. A areia tem a ver com fundamentos fracos. Corredores eram de areia, não de rocha. A areia é um cristianismo emocional. A areia é a falta de discipulado. A areia é a falta de compromisso. A areia tem a ver com conhecimento bíblico sem obediência bíblica. Jesus advertiu em Mateus 7,26: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, quando o fundamento é fraco, você se torna um terreno fértil para o engano. Por que eu falo isso, irmãos? Porque talvez você não passe por isso, glória a Deus. Mas às vezes, se a pessoa está na igreja, ela fica dividida. Ela vem, ela louva, ela ora, ela chora, ela sente a presença de Deus, mas ela volta. Quando ela sai daqui, irmãos, ela tem uma vida dividida. Ela luta com coisas, ela abre, ela faz concessão, tudo isso que eu falei, ela abre um foothold, ela abre a porta para coisas que o Senhor não se agrada. Aí depois ela pergunta: pastor, eu não sei porque não funciona. Eu dou o meu dízimo, pastor, mas parece que o devorador vem. Pastor, eu estou na igreja, mas ao mesmo tempo eu vejo coisas online, ou eu vejo coisas na televisão, ou eu vejo coisas na internet que eu sei que não agrada ao Senhor, mas pastor, eu venho na igreja. Irmão, em nome de Jesus, a palavra de, não é eu que estou falando, a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Cidade, reino, ou seja, o Senhor, não é que o Senhor está, como o Colin falou ontem, não é uma acusação, mas é um convite. Por que não então ficar na presença de Deus, ter uma vida de vitória, uma vida consagrada, uma vida na presença, uma vida que você sabe: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar. Quem pode dizer amém por isso? Irmão, Deus te chamou para você ter uma vida plena, e se você crê nisso hoje, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Corredor, irmãos, corredor é lugar de transição. Corredor não é no altar, é onde as pessoas entram, saem, passam, andam. O inimigo vai atrás de pessoas, novos convertidos, indecisos espiritualmente, os que ainda não criaram raiz, os que estão em transição, os que não aceitam discipulado. O inimigo ataca com mais força onde as pessoas estão menos firmadas. Mas o importante é esse próximo ponto: você se move no poder de Deus
quando você deixa a luz do Senhor expor as trevas. Quem pode dizer amém? Nós não lutamos então contra as trevas, irmãos, com medo. Nós lutamos com a luz e a revelação de Jesus. João 1,4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por isso que eu posso declarar que as trevas não vão prevalecer contra você. Eu disse que as trevas não prevalecerão contra a sua vida. As trevas não prevalecerão contra a sua casa. As trevas não prevalecerão contra a sua família. As trevas não prevalecerão no seu casamento. As trevas não prevalecerão na vida dos seus filhos. Por quê? Porque Ele é a luz dos homens. Obrigado. A luz não pede para as trevas saírem. A luz não negocia. A luz não recua. A luz expõe e expulsa. A curiosidade, irmão, sombria é o que abre portas, mas a revelação divina fecha. Qual foi a primeira arma de Satanás, da serpente, no jardim? Mas é isso mesmo que o Senhor falou? Ah, é daquele fruto. E Eva passa a ter aquele diálogo com a serpente, e ela coloca a dúvida, e ela vendo que era um fruto formoso aos olhos, que tinha um gosto, o inimigo vai infiltrando, irmãos, de uma maneira, aonde aquilo que era errado, passa a ser o quê? É o que eu falei lá nos Estados Unidos. Hoje, irmãos, se você for ver, não precisa ir lá, eu tenho certeza que no Brasil não é diferente. Existem hoje, no Netflix, séries, tem uma série lá nos Estados Unidos, deve ter no Brasil. Olha só o nome da série: Lucifer. Tem também aqui? Que é um anjo caído. Ele é bonzinho. Está lá em Los Angeles. E ainda ajuda a polícia ainda. E eu pesquisei isso daí. Porque o meu filho, que tem 18 anos, ele falou assim: pai, eu acho que você precisa fazer uma série para pregar só sobre o inferno. Eu nunca tinha feito nada assim, um estudo, escrito, nada. Imagina, se o seu filho de 18 anos, que vive nesse mundo mais do que nós, né? Porque a gente já está na igreja, mas ele sabe o que é. Ele falou assim: pai, eu acho que você tinha que falar sobre isso. Irmãos, e eu pesquisei, e eu vi as séries. Tem uma que foi lançada em 2021, que é de desenho, onde a menina de 13 anos, ela tem um encontro com Satanás, e ela gera um filho para ele. Qual que é o problema? O problema, irmãos, é que a pessoa abre uma brecha, ela começa a ver isso, e ela acha que não tem nada a ver, é só um filme, é só um entretenimento. Estou no avião, vindo para cá, um menino na minha frente, não tinha mais do que 10 anos, e eu assim, claro, classe econômica, dá para você ver o que todo mundo está assistindo, né? Classe econômica, o botão fala, se você quiser deitar, você aperta o botão, você aperta, faz assim, e eu olhando assim, o menininho, irmãos, não era coisa assim, era aqueles terror, filme de terror, eu não sei como é que chama em português, em inglês, é coisa assim que você olha, eu olhando de trás, de vez em quando eu olhava, eu falava, como que essa criança olha assim? E não fica nem assim, porque na cabeça dela ficou normal ver aquelas cenas, na cabeça dela é normal, irmãos, era coisa de gente decapitada, era horrível. Horrível. O que aconteceu? Vai assistindo, vai perdendo, perde o temor, e eu pensei, a mãe do lado, vendo o filho assistir aquilo, e não fala, menino, para! Então, irmãos, é hora de fechar essas brechas, porque quando a luz do Senhor se manifesta, as trevas vão sair. Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Outras traduções, não sejais cúmplices. Outra tradução, não comuniqueis. Em inglês, have no fellowship, não tenha comunhão. Outra tradução, have no part, não se conecte, não tenha parte com isso. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. Eu achei que essa expressão era só para quem bebe. Não, irmãos, você pode se embriagar com as coisas do mundo. Eu conheço jovens, começou assistindo um filme, começou indo em festinha de Halloween, e hoje não consegue parar, toda vez, lá na época de Halloween, no mês de outubro, irmão, é um filme atrás do outro de terror. Então sede sóbrios, não se embriaga com essas coisas, não se embriaga com pornografia, seja vigilante, o diabo, vosso aniversário, anda em derredor como se ele fosse um leão.
que a gente sabe que ele não é, mas ele procura quem ele possa devorar. Verso 9: resisti-lhe firmes na fé. Quem pode dizer amém? Deus está tentando controlar, não, a sua curiosidade. O que Ele está tentando é proteger a atmosfera dentro da sua casa. E eu termino aqui nesse ponto. Como que a gente fecha então essas portas? 4 passos bíblicos para o crente que precisa fechar portas. E isso não é aplicado só agora, você pode ter isso no seu dia a dia. Passo 1, render-se. Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta eu tentar resistir ao diabo se eu não estiver submisso a Deus. Quem pode dizer amém? Submissão, a missão de estar embaixo. Eu me submeto a Ele e agora eu posso resistir ao diabo e ele vai fugir. Antes de resistirmos às trevas, temos que nos render a Jesus. A liberdade começa assim, ó: Senhor, Tu podes ter tudo de mim, não só uma parte. Tudo. Passo 2, confessar e renunciar. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão quebra a negação e a renúncia quebra o acordo. O inferno, irmãos, ele vê o compromisso, é como se fosse um contrato para ele. Mas hoje nós vamos rasgar, se você tiver algum contrato no mundo espiritual, em nome de Jesus. E a forma que você faz é: Senhor, eu confesso, eu abri as portas através de eu renuncio todo o acordo que eu fiz com as trevas, eu quebro isso agora em nome de Jesus. Passo 3, expulsar. Lucas 10,19: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Quantos aqui creem que você tem autoridade espiritual? Toda influência, aqui você vai dizer dessa maneira: toda influência imunda, todo espírito, toda voz que não é do Espírito Santo, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Você não tem direito legal sobre mim, eu pertenço a Jesus. Você não está negociando, você está aplicando a vitória da cruz. Quem pode dizer amém? Passo 4, substituir e preencher. Mateus 12,43: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Aí olha o que o Espírito diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Tendo voltado, encontra vazia, varrida, ornamentada. Vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Olha isso, irmãos, aqui. Olha isso. Jesus começa falando do homem possesso, liberto, que ficou vazio. Mas ele termina falando: assim também acontecerá a esta geração perversa. Então Deus está nos mostrando o quê? Que nunca é só sobre uma pessoa. Quando um homem não se enche de Deus, o vazio dele vira território. É sério isso aqui. O que ele permite entrar e permanecer na sua casa, na casa dele, não afeta só ele, modela uma cultura, contamina uma geração. Quem pode dizer amém? E aqui, irmãos, isso é sério. Eu posso falar porque eu sou pai, tenho 3 filhos. Minha filha mais velha tem 23, a do meio vai casar agora em março, 22. E o menino tem 18. Homens, seja o sacerdote da sua casa. Se existe alguma área onde existe brecha, feche essa brecha hoje em nome de Jesus. Se aproprie disso aqui, porque para que você possa abençoar a próxima geração. Para que você possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai entrar, não vou assistir, eu vou me crucificar a minha carne, eu vou fazer o que eu preciso fazer, para que a próxima geração possa ter uma vitória ainda maior, para que a próxima geração possa amar a Deus ainda mais, para que a próxima geração possa ser exemplo para os filhos ou os nossos netos. Quem pode dizer amém nessa manhã? Aquilo que você não controla hoje, irmão, se torna um cativeiro amanhã. Vira um território. Coração vazio hoje se torna numa geração oprimida amanhã. Por isso a libertação sem enchimento espiritual não é solução, é preparação para o cativeiro pior. E é aí que você convida o Espírito Santo para entrar nestas áreas que ficaram vazias. Você não está apenas fechando portas, você está tornando morada de Deus. Quem pode dizer amém?
Você recebe isso hoje? Você pode aplaudir ao Senhor por isso hoje, em nome de Jesus. Duas orações, convido a ficar em pé. Eu coloquei em duas orações, você pode repetir junto comigo. Se você acredita de verdade, ou se você percebeu, eu acho que eu dei brecha nisso ou naquilo, você não precisa vir aqui na frente, você não precisa falar para mim, mas você vai se apropriar nessa oração, repete assim comigo: Pai, em nome de Jesus, nós entregamos cada área da nossa vida a Ti, confessamos todo compromisso errado e renunciamos todo acordo com as trevas. Mas fala com fé, amém? Fechamos agora toda a porta que possamos ter aberto, consciente ou inconscientemente, pela autoridade de Jesus Cristo. Ordenamos que toda influência maligna se retire agora. Espírito Santo, enche cada lugar que foi esvaziado. Enche-me com a Tua luz, com a Tua pureza, com a Tua ousadia. Liberta o Teu povo, espírito, alma e corpo, em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém? Agora essa declaração, diga: eu declaro. Mas levanta com fé, amém? Diga: eu declaro, em nome de Jesus, todo ovo de serpente é esmagado, toda porta é fechada, todo acordo é quebrado, todo foothold, todo lugar é revogado. Eu pertenço a Jesus. Diga mais uma vez: eu pertenço a Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e por isso sou valente como um leão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Rapidamente, tem mais 3 minutos só. Você que tem problemas em ossos, nervos, juntas, tendões, ligamentos, torcicolo, dores nas pernas, nos pés, no ombro, sai do seu lugar, vem para o altar, rápido. Você sabe se você tem ou não. Você que tem problemas de via respiratória, só esses dois, problemas nos ossos, respiração, porque tem a ver com esse demônio de Pitom, como a gente já renunciou, então ele não pode ficar. Se era esse demônio, que nem sempre é. Asma, efeitos colaterais ou da vacina ou do Covid. Em nome de Jesus, eu quero orar e declarar sobre você. Eu não tenho tempo para falar, irmãos, de todas as coisas que eu passei, fisicamente, e eu não sabia que era um ataque desse demônio de Pitom. Então eu posso falar com autoridade, com propriedade, que o Senhor é poderoso para renovar as suas forças. Eu disse que o Senhor é poderoso para renovar as suas forças. Você que tem bursite trocantérica, eu já tive. Você que tem escoliose, eu já tive. Você que o médico já falou, vai para a cadeira de roda. O médico falou para mim e eu não fui, e não vou. Quem pode dizer amém? Quando teve a pandemia, mesma coisa. A respiração chegava a 80, 82, 83, sendo que tinha que estar a 100% o oxigênio. Em nome de Jesus, e lutando contra aquilo. E os efeitos que muitos ficaram, em nome de Jesus, você só vai colocar a mão no seu coração. Você vai se apropriar. Senhor, eu quero ser curado nessa manhã. A igreja que não veio aqui na frente, levante as mãos para a gente orar por eles. Levante as mãos para cá. Em nome de Jesus. Toma posse nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, vai tocando agora. Nós renunciamos esse demônio. Nós declaramos que não temos parte com Pitom. Todas as pessoas que têm problema de artrite, artrose, escoliose, lordose, problemas nos ossos, bursite trocantérica, problemas nos joelhos, menisco, ligamentos cruzados, dores nos pés, nas pernas, túnel de carpo no pulso, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fascite plantar, sai agora em nome de Jesus. Sinusite, rinite, falta de ar,
dificuldade para respirar, efizema pulmonar, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Quem pode dizer amém? Então diga assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha cura, porque o Senhor pagou o preço de sangue. O Senhor tomou sobre si todas as minhas dores. Por suas pisaduras eu sou sarado. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão em asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em nome de Jesus, eu recebo o renovo do Senhor, eu recebo a cura do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sei que a morte e a vida estão no poder da língua. Então eu cancelo toda sentença ou toda declaração de morte, e eu declaro que eu vivo uma vida abundante em Cristo Jesus. Você crê nisso? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém que está ao seu lado. Diga: você é curado em nome de Jesus. Aqui assim, diga.